Bom dia, mais um dia com vocês e hoje eu estou muito feliz porque eu estou trazendo um assunto tão importante e tão necessário que muita gente passa ou tem alguém da família que passa por isso. E o assunto hoje é depressão, é saúde mental que também transforma a nossa autoestima quando a gente consegue pessoas que acolhem e quando a gente consegue uma rede de apoio. E hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais aqui, então eu quero que essas pessoas se apresentem para vocês. Por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Vivian, já sou psicóloga clínica há alguns anos e o nosso trabalho é em torno da depressão mesmo, né? De ter um olhar diferenciado a esse paciente. Bom dia, meu nome é Wagner Mion. É o que a Vivian falou, né? Que é um olhar especial e a gente tenta fazer algo um pouquinho a mais do que o atendimento. Isso que se torna uma situação especial. Quando a gente ouve falar da depressão, a gente sempre ouve as mesmas coisas, né? A gente tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, fazer o tratamento com medicação, que se o seu médico disse não é dispensável, você tem que fazer. Mas existem estudos que trazem além e para além disso, para que a gente consiga ter uma melhora com eficácia. E eles fizeram um estudo que eu achei fantástico. Quando eu ouvi, eu tive que convidar eles para vir no podcast. E eu quero que eles falem um pouquinho sobre, porque eu também estou aqui juntinho com vocês só para ouvir e aprender, porque eu achei o máximo. Então eu vou pedir para a Vivian começar a falar como que foi criado isso, esse grupo, esse estudo, como que surgiu. Bom, vamos lá. Desde a época da faculdade a gente notava, né, desde sempre, um crescente muito grande em torno de pessoas com depressão ou com ansiedade. Então, de um modo geral, hoje em dia todo mundo conhece ou tem algum familiar, alguém na família, algum amigo que tenha depressão. Então a gente sentiu muito essa necessidade de tentar trabalhar com essas pessoas. E aí nós começamos a desenvolver estudos em torno disso, para que essa pessoa conseguisse ter, se não a cura, uma melhora muito efetiva na vida, né? Para estar saindo dessa questão da depressão. E aí nós fizemos alguns estudos, conversamos com algumas pessoas, tivemos uns contatos, e aí a gente criou um projeto em torno da depressão, do depressivo, com uma equipe interdisciplinar. E aí eu vou pedir, então, para ele continuar falando como funciona esse projeto. Vocês não vão acreditar, porque até agora eu estou desacreditada. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente deu uma avaliada, a gente trabalhou em cima de uma questão do biopsicossocial. O que é biopsicossocial? Todas as coisas podem ser fundamentadas vir do biológico, ou seja, da sua parte genética. Então a depressão pode ser genética? Pode. Isso, se for para um psicólogo, vai ajudar? Vai, mas tem que estar medicado constantemente, no caso da genética, biológico. No caso de um depressivo psicológico, ou seja, através de um pensamento que leva ele a uma depressão, ou de não conseguir resolver algumas questões dele e leva ele à depressão, aí o psicólogo ajuda bastante. E é o que a Vivian falou no começo, que pode tirar ou diminuir bastante essa depressão. E nós também temos o psicólogo social. O que é? Que às vezes a pessoa vai numa festa, né, quando muito jovem, e acontece alguma coisa e ela joga essa parte social para o psicológico, começa a pensar, né, que ninguém gosta dela e ela começa a deixar de participar da sociedade. E nós somos um ser biopsicossocial, como eu disse no começo. Então, se a gente não participar da sociedade, a gente adoece, né? Wagner, te interrompendo só um pouquinho. Então, a depressão ela vem sempre, cada um de um jeito, ou existe ali um momento específico para todo mundo? Não, cada um acontece de um jeito e é bem específico. E às vezes dentro da parte psicológica é engraçado que pode vir de várias coisas, de vários pensamentos. Eu tento resumir assim, vamos dizer que você saiba 2 mais 2, o problema da sua vida é 2 mais 2 e você consegue resolver essa conta, 4. Ou seja, você conseguiu resolver isso. Mas quando o problema é um pouquinho maior, raiz quadrada de 379, o que acontece? Você fica perturbado, você não consegue sair. E isso te perturbando, seu pensamento, vai levar você à depressão. Um exemplo bem simplista aí. O
que nós psicólogos fazemos então? Nós mostramos para ele que se ele pensar um pouco, ele mesmo vai achar a saída de achar aquela resposta para o 379. E aí, de repente, está lá na cabeça dele, oxa, mas eu posso usar uma calculadora. E pronto, ele resolveu o problema dele. Exatamente isso que a gente tenta fazer com o psicólogo. A gente tenta auxiliar para que o próprio paciente ache ele próprio a saída. Porque se alguém dá palpite na vida dele e fala para ele que se ele pegar uma calculadora e fazer o cálculo, não é ele que achou o caminho. Então, no dia a dia, todas as vezes que ele for ter um problema, ele vai ficar dependente de uma situação. Porque também a cura acontece no decorrer, né? Exatamente. Quando você fala de cura, eu diria assim, ele passa a conhecer novos caminhos mentais que acaba resolvendo os problemas dele, né? Que ele não se torne tão dependente assim. Mas a cura, ela não existe, ou ela existe, só que a gente consegue ter um cuidado para que aquilo não volte. A gente consegue ter um ponto de alerta, por exemplo, assim, eu já tive nessa situação de cama, já tive super depressiva, e aí eu começo a sentir os sinais de novo e eu não volto mais ali. Isso. Aí sim, vamos supor que um dos primeiros sinais, né, é a ansiedade. É o primeiro sinal. O que eu brinco, né? Eu falo o seguinte, gente, o que leva a gente a uma depressão biológica, tá? Uma psicológica. São acontecimentos que vão acontecendo constantemente, que é o estresse negativo, porque nós temos estresse positivo também. Sim. Né? Então, quando a gente tem essa constância de estresse negativo que leva a gente à depressão, o que nós podemos fazer como psicólogos? Nós podemos dar técnicas para ele, para que ele diminua essas ansiedades ou esses estresses no dia a dia. Ou vamos supor que você tenha 10, 12 estresses por dia, que é muito para você. Nós damos alguma saída, algum mecanismo, a gente usa muita inteligência emocional, a gente usa respiração, a gente entra um pouquinho na área de neurociência, mostrando como que é o funcionamento mental. E tudo isso vai ajudando o paciente a ter menos estresse de dia, no decorrer do dia. E isso alivia, consequentemente, a ele não ter um estresse grande e levar ele à depressão. Bacana. Eu vou pedir para eles falarem, que a gente estava conversando ali, eu e o Wagner, nos bastidores, antes de entrar, que existem 3 níveis de depressão. Isso. Então, eu não tinha noção disso. Eu vou pedir para ele falar para vocês, para que a gente se atente. Porque muita coisa a gente não sabe. A gente só procura saber quando já está lá no fundo do poço, ou quando algum parente ou um amigo está no fundo do poço. Então, eu vou pedir para ele falar esses 3 níveis e depois eu já vou pedir para eles falarem sobre o projeto, que é o mais legal de todos, que eu vou participar e eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu vou tentar falar de uma forma simplista para que todo mundo entenda, né? Porque tem bastante gente que tem o entendimento, tem bastante gente que não tem. Nós temos o nível 1, que é um nível muito leve, né? Que a gente começa a perceber que o nosso corpo, nossa mente não está muito legal, mas a gente não sabe o que é, mas a gente continua no dia a dia da gente, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, meio empurrado, mas sim. O nível 2, ele complica um pouco mais, você começa a fazer o trabalho um pouco mais forçado, você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Antes de entrar no nível 3, eu diria o seguinte, no nível 1 e 2, às vezes a família que está ali não se preocupa com aquilo lá, acha que é frescura, acha que a pessoa, por causa de um acontecimento bobo que a pessoa passou e não dá atenção para aquela pessoa da família. O que acontece? Quando ela entra no nível 3, que é o nível pior, né, que ela vai para a cama, tranca a porta e fica deitada, aí a família começa a se preocupar nessa questão. Eu até brinco, né, que daí chama pastor, chama padre, chama todo mundo que for, né, até daí um dia levar num psiquiatra, né, e aí começa a medicar. E aí é muito complicado, porque assim, nós poderíamos ter observado isso no nível 1, quando a família está muito atenta a isso, principalmente na fase de adolescência, de já procurar um profissional da área da psicologia para começar já a antecipar, fazer uma prévia disso, para não deixar aprofundar, dificultar tanto depois o tratamento, ficar um pouco mais difícil, né? E Wagner, me conta agora sobre o estudo, Vivian também, como que foi
fazer esse projeto? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram? O frio na barriga, o medo de dar certo, de não dar certo? E quantas pessoas participaram do projeto, Vi? De modo geral, tudo que é novo, né, gera expectativa, gera medo, mas a gente insistiu nisso, que a gente tinha certeza que daria certo, né? Já tinha entrado em contato com outras pessoas, já tinha sido comprovado que realmente, com o último passo, que eu vou contar já já, era bem assertiva a diminuição. Passo é o mais interessante. O mais interessante, que diminuiria e muito, né, a eliminação de muita medicação e a pessoa poderia ter uma nova vida. Então, a gente, dentro do projeto, a gente fez parceria com alguns profissionais, né, e aí montamos um grupo com alguns pacientes para estar colocando em prática. Então, a gente uniu todas as pessoas para que nós pudéssemos estar acompanhando esse paciente em todos os processos. Então, aí a gente juntou educador físico. É como se a gente trabalhasse o indivíduo no todo. Então, a gente pegou essas pessoas mais depressivas. Tinham pessoas no nosso grupo que tomavam 20, 17 tipos de antidepressivos diferentes, quando nós iniciamos o projeto. Então, foi em cerca de 10 pessoas que a gente fechou esse grupo trabalhando. Então, tinha as terapias em grupo, uma vez por semana. Tínhamos a terapia individual. Aí, com isso, nós adequamos uma dieta para essa pessoa. Então, entrou nutricionista, educador físico, a pessoa começou a praticar também esportes. Então, foi uma mudança radical para aqueles que toparam o desafio. Ou seja, quando a gente escuta falar de você precisa melhorar da depressão, é simples assim o caminho, psiquiatra e psicólogo. E aqui o estudo foi para além disso, na verdade foi para um todo, foi para ressignificar desde lá do começo, desde a alimentação, desde tudo. E aí eu vou aqui passar para o Wagner para ele falar agora essa fase que eu vou participar. Eu desde o primeiro dia eu fiquei muito querendo. Então, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que não basta só o trabalho do psicólogo. Pelo que a gente vem observando, né, e colocamos em prática isso, assim, gente, dando um alerta. Se o seu sono não está legal, é o primeiro passo. Seu sono tem que estar legal. Por quê? Na parte das 6 da manhã às 6 da tarde, a gente formula cortisol, ou seja, aquilo lá dá energia para a gente estar trabalhando, Depois das 4 da tarde, começa a entrar melatonina no lugar, ou seja, para a gente ter o sono, para a gente aliviar, né? Então, o que acontece? Nós achamos que nós somos seres humanos e que nós somos inteligentes, né? Mas inteligentes são os animais, porque se vocês observar os passarinhos, né, que às 5 horas, 5 e meia, eles estão procurando lugar para se alojar. Por quê? Porque a noite realmente foi feita para a gente descansar, ou seja, o nosso cérebro, né, reformular tudo o que foi feito naquele dia. As coisas importantes são guardadas, as coisas que não são importantes são jogadas fora, porque senão a gente vai ter um monte de informação não necessária. Isso é muito importante, porque se você não dorme bem, o que acontece? No outro dia você começa a ter o estresse, como eu falei no começo. Eu tenho que diminuir o meu estresse. Então, se você não dorme bem, ou no outro dia de manhã sua esposa ou alguém chega e faz uma pergunta para você, você já é um pouco mais áspero. Então, a outra pessoa não sabe que você está áspero por causa que você não dormiu bem, também é áspera com você, já tem o primeiro estresse do dia. E aí, e vai desencadeando. Ou seja, então, o primeiro passo é dormir corretamente. Tem a questão do medicamento para dormir. Eu não entro muito nessa questão, mas dentro do meu consultório, a gente dá dicas para o paciente como ele fazer um pré-sono, né? Uma melhora bastante antes de ir para a cama, né? Por quê? Para não levar para a cama os problemas dele, porque senão ele também não dorme legal. Mas isso é uma situação bem longa que não cabe agora a gente dizer. O segundo passo, a gente tem que se alimentar corretamente, né? Quando eu digo se alimentar corretamente, porque, vamos fazer um exemplo simples. Se você fizer um bolo na sua casa e deixar um bolo em cima da mesa ali, provavelmente em 3, 4 dias vai estragar. E se você comprar um bolo num supermercado, você vai ver que vai durar meses, né? Então, ali dentro tem coisas que não são
saudáveis para a gente. Além desse bolo que você fez, tem o açúcar, que é muito complicado, que a gente, além da psicologia, a gente tem um pouquinho da área da neuro, a gente entra bastante as coisas que são boas, coisas que não são boas, né? E temos que mudar essa parte alimentar. E só interrompendo um pouquinho, geralmente quando a gente entra mesmo nessa questão da depressão, porque eu já tive essa fase, a primeira coisa é o sono. Sim. A gente perde o sono, no outro dia realmente acorda muito estressado e o dia é estressante, à noite você não consegue dormir de novo. Mexe totalmente com o humor, né? Aí no outro dia você não consegue comer, porque você está estressado. Então, quando você não consegue comer, é bem interessante, mas você vai tomar refrigerante, você vai comer chocolate, você vai procurar tudo que tem açúcar. É verdade. Energético, tudo que tem cafeína. Por quê? Porque isso ameniza um pouco a dor sua, né? Porque ele dá um ganho. Mas é um ganho falso, que depois prejudica um monte de situações. Vem a diabetes, vem um monte de outras situações por trás. Então, por isso que quando a gente atende um paciente, a gente dá essa noção para ele e encaminha ele para um nutricionista, né? Para que entenda, para que ele resolva essa solução, porque para facilitar a vida dele também na questão da depressão. Não basta só o psicólogo, nós temos que ter aí. Terceiro passo, fazer uma atividade física. Só a caminhada ajuda? Ajuda, mas não é todo, porque a caminhada só vai dar o equilíbrio para os 3 corações, né? Eu brinco que nós temos 3 corações. Nós temos o coração que bate no peito e as 2 batatas da perna que ajudam também ao sangue subir. Então, a gente tenta colocar ela numa situação. Quando a gente percebe que é uma depressiva, que ela tem vontade de explosão das coisas, a gente até auxilia ela a fazer uma luta de Muay Thai, sabe? Ela procurar um profissional de Muay Thai para ela colocar isso. E a gente tem visto assim um belo resultado, né? Pessoas mais sensíveis, a gente tem colocado uma que tem dado bastante resultado, é a hidroginástica. Assim, as duas, uma bem radical e uma mais suave, que está dando um bom resultado. Sim, sempre acompanhado por um profissional que a gente indica, que também vai falar a mesma linha nossa, né? Então, gente, o tripé, né, para depois a gente entrar na parte psicológica, seria dormir corretamente, se alimentar corretamente e praticar um esporte corretamente, né? Com todos os cuidados possíveis. Sim, eu lembrei agora quando você falou da hidroginástica, que eu trabalho com clientes, daí a gente troca bastante ideia, bate bastante papo. Nessa época que eu estava com crise de ansiedade, né, eu troco bastante, eu sempre consigo falar para as minhas clientes, conversar um pouquinho, e aí eu tenho uma cliente que ela falou assim para mim: Dani, fazer natação foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu não tenho mais crise de ansiedade. Quando eu estou embaixo da água, eu não posso respirar, não posso pensar em nada, só em sobreviver. Então, o meu cérebro, ele fica quietinho ali, e ali eu não posso pensar, eu tenho que pensar só em sobreviver. E eu falei assim, é boa ideia. Ela me deu essa dica de fazer natação, porque toda vez que ela está embaixo da água, a única coisa que ela tem que pensar é em não morrer. Então, Dani, quando você fala isso, eu vou fazer uma coisa assim que não é a ciência, não, isso cientificamente não está provado, é uma coisa que eu penso, tá? E que eu percebo nos meus pacientes. Quando você está na água, eu faço uma ligação. Qual lugar que você mais tempo ficou dentro da água? No útero. Então, o que acontece? Quando você está dentro da água, nós temos uma memória primitiva, e que remete que você está dentro da barriguinha da sua mãe ainda. Então, gente, o que acontece? Arremete novos neurônios, porque quando você é criança, você é bebê, você está formulando novos neurônios. São memórias afetivas, né? Exatamente. Então, quando você começa a formular novos neurônios, e formulando novos neurônios, você tem pensamento diferente, você tem uma visão totalmente diferente. Muito bacana. Agora vamos para a parte que nos interessa, que eu vou trazer para vocês, porque também me interessa muito. Gente, presta atenção agora nesse projeto. Vamos falar do projeto, como que foi essa ideia e até como que foi o pessoal, assim, a reação das pessoas. E eu já vou adiantar. É adrenalina pura. Sim. É ou não é? Sim. É ou não é, Vivi? 100%. A Vivi falou assim, até a minha filha quis. E a filha dela não estava participando do projeto em si, mas chegou lá, ela quis... Juntou no grupo lá e quis saltar. Experimentar. Então,
O que eles trouxeram para mim, que a Vívia foi a primeira que trouxe, que eu achei super curioso, que no projeto eles juntaram esse grupo e fizeram o pessoal saltar de paraquedas. Mas não é de qualquer jeito, não. Foi um estudo feito e depois teve um acompanhamento até chegar no dia do salto, e depois do salto existe um resultado de melhora na depressão. Explica como que é isso pra gente. Quem começa? Você, Vi? Pode ser você? Não, pode ser, então. Aí a gente fez, como eu falei, teve a parceria, né, com todos esses profissionais, e aí teve um período do pessoal de terapia em grupo e as terapias individuais, e a pessoa mudou a rotina, vida, sono, praticar exercícios, e aí o último desafio seria o salto de paraquedas, para a gente finalizar. E aí nós marcamos o dia, o pessoal foi saltar. Estavam todos com bastante medo, porque é normal, né? Algo diferente que eles estavam vivenciando. Mas aí a gente foi, o pessoal saltou, e o que nos surpreendeu foi a melhora assim muito drástica que houve pós-salto. Então todos mudaram a vida, assim, se não 100%, 90%. E aí eu vou pedir para o Wagner explicar cientificamente como que isso aconteceu. Por favor. Tá. Antes de explicar o cientificamente, a gente é obrigado a passar numa situação no todo para o pessoal entender. Tá. Nós melhorando lá, o trabalho lá desde o início, melhorando o sono, melhorando a alimentação, melhorando a parte física, ajustando tudo isso, a gente vai, a pessoa começa a trabalhar a parte psicológica. O que a gente faz depois que ela está toda boa nisso? Então nós estamos passando, olha lá, nós estamos passando biológico, passando para o psicológico, e aí a gente entra no social. Por isso do trabalho em grupo. O trabalho em grupo é bastante fundamental, porque ele percebe que ele não é o único que está sofrendo, que tem outras pessoas que sofrem, porque a pessoa se isola, né? Então, no trabalho em grupo, eles começam a vivenciar e perceber que um pode ajudar o outro, né? E isso é fantástico, tá? E aí, no final, a gente, quando eles passam esse efeito, fala, poxa, a gente está bem, né? Quando está bem, a gente chega com a surpresa, ó, vocês não estão bem, nós temos que ficar super bem. E aí que é montada a proposta, a gente tem uma reunião que a gente dá uma, vamos dizer, quase uma aula, né, de adrenalina. Eu digo que ninguém é viciado em nada, mas nós somos viciados em adrenalina pura, né? Então nós temos que passar uma adrenalina para que tenha mudanças químicas na nossa mente. Vamos lá, o que acontece quando a questão do salto, né? Quando você vai saltar, a sua mente, quer queira ou não, passa o risco de morte. E a adrenalina é formulada realmente para aliviar essa dor dessa morte, né? Por que o paraquedas? Ah, mas pode ser outro esporte. Não, o único esporte que dá certo é o paraquedas. Por quê? Porque nós ficamos 1 minuto em queda livre, ou seja, a gente cai 6 quilômetros em 1 minuto, ou seja, a gente anda em torno de 220 a 250 km por hora. Então, normalmente o salto nosso é feito em torno de 14 km de altura, mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia. E aí o paraquedas só abre quando a gente está faltando 6 a 8 quilômetros de chegar no chão. Eu já estou sentindo a adrenalina sentada aqui. Vai dando calafrio. Que a gente já entra. Né? É assim, ó, a parte que mais adrenalina acontece é quando você está na porta do avião que vai saltar, né? Por quê? Porque ali, se você olha para baixo, você vê um buraco e você vai se apinchar. Né? A morte está ali. Então, ali a gente fica anestesiado, porque a adrenalina chega com muita força no nosso cérebro. Né? Ó, pode ver que a menina vai mudar, transformar totalmente. Ela tá desfalecida praticamente. Nós falamos que chegamos aí quase ponto de morte mesmo, né? E aí ela salta e a adrenalina está ali e está numa constância. Ali nós estamos a 220, 240 por hora. Né? Aí quando o paraquedas abre, é bastante interessante que o paciente põe para fora tudo aquilo que talvez levasse ela a uma dificuldade de expor no dia a dia dela. Então ela às vezes fala, às vezes grita, às vezes faz sinal, né? Então tudo que ela está sentindo ela coloca para fora. Agora nós temos uma situação. Quando ela chega no chão,
né, e põe o pé no chão, o cérebro também manda sinais, opa, estou vivo, né? E aí? Aí aquela adrenalina que está na nossa mente, ela tem que ir para algum lugar, e ela é transformada no neurônio da felicidade. A diferença de feição Sim. da querida que quase morreu lá de cima. Antes de abrir o paraquedas. Então, assim, chega a um extremo de às vezes, cada um se comporta de uma forma, né? Eu brinco, né? Tem pessoas que fazem xixi de felicidade, tem gente que agarra quem estiver na frente dele, tem gente que berra, tem gente que fica sorrindo e não para. Aí nós entramos na quarta etapa do nosso trabalho. Nós temos uma pessoa na nossa equipe que é especialista em aromaterapia. Aí o que nós formulamos? Nós formulamos hoje, nós temos um produto que é exclusivo nosso, é um produtinho que só nós temos esse cheiro, né? Esse é um perfuminho, que a gente coloca no macacão, na roupa de quem está lá embaixo esperando o nosso cliente chegar, né? E quando ele abraça esse cliente, ele não percebe, mas ele está sentindo o cheiro daquilo. E aquilo fica na memória dela. Então, depois de uns dias, a gente faz uma reunião com eles e conversa o que eles sentiram, o que não sentiram, e a gente dá um tubinho daquele para cada um, todo mundo anda com isso na bolsa. Ou seja, todas as vezes que ele sentir que ele está passando por um processo assim, de dificuldade, o que ele faz? Ele cheira esse produtinho. Ou que vê que vai ter uma recaída, Isso. né? Cheira e lembra da sensação do salto. Então ele se sente forte, preparado para encarar aquilo, evitando a recaída. Que a sensação do salto, na verdade, é uma outra vida. Por exemplo, recapitulando. Quando a gente está com depressão, a gente chega naquele momento tem pessoas que tentam suicídio, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai para o paraquedas, essa sensação de morrer, ela existe de verdade, só que é uma falsa sensação. Porém, o cérebro ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele não sabe que você vai sobreviver, mas ele está com aquela sensação da morte que você teria. E quando você põe os pés no chão, você está vivo, ou seja, você ressignificou sem precisar cometer uma besteira. Sim, e a parte sináptica, né, ela reformula todos os receptadores, tudo. Então, reformula. É como brincando, né? Você está com um problema no seu computador, está tudo bagunçado, você desliga e liga ele de novo. Ele volta a zerar, né? E isso acontece bastante. É lógico, pode ser que algumas pessoas não dê resultado? Pode, tá? Quais as possíveis que não dê certo? Nas depressivas biológicas. Ela vai saber lidar um pouquinho melhor com sua depressão. Eu não sabia que existia isso. Para mim, depressão estava tudo no mesmo pacote. Não, é a mesma coisa, assim, mudando de uma coisa para outra, né? Todas as coisas são biopsicossocial. Um exemplo, alguém que é hétero, por exemplo, né? Pode ser que é biológico, pode ser que, muda, tem bastante. A gente entra num campo bem interessante que vai que dá para discutir muita coisa nisso daí. Que bacana. Então, o que eu quero aqui ressaltar para vocês? Que o estudo que eles estão trazendo não é vozes da cabeça, é um estudo cientificamente comprovado, onde eles entraram em contato com outros profissionais. Eles foram acompanhados e a gente não está trazendo coisas que não faz sentido. O que eu quero esclarecer? Não é você ir ali em Piracicaba e saltar de paraquedas que você vai ter um resultado. Isso. É um estudo, é um acompanhamento com os profissionais que fizeram esse estudo para trazer uma melhora. Então, existe um antes do salto. Um tratamento, um acompanhamento, é um processo. Né? Isso, na verdade, não é, estou indo ali participar de um esporte radical. Você está participando de um processo de tratamento depressivo. Isso? Exatamente. Então, quando vocês assistirem esse podcast, eu quero que vocês tenham total noção do que vocês estão ouvindo aqui, tá? Então, a dica se interessou, a dor que você está sentindo está muito grande, você não está conseguindo lidar, você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com a dor que você está sentindo, você está sem adrenalina no corpo, seu corpo não está produzindo. Então, procure os profissionais que estão aqui hoje trazendo esse projeto de super excelência, que vai
além de uma medicação, vai além de você sentar e lá falar para o seu psicólogo o que você está sentindo. É uma reeducação de vida, na verdade. Exato. Alimentar, comportamental, onde você vai ali conseguir tratar desde o começo, e é tratar. Né? Você vai lá no ponto específico, não fica vago. Todas as partes ali são preenchidas com estudo, com acompanhamento, com tese, com seriedade. E aí eu quero perguntar se vocês têm mais alguma coisa importante para ressaltar. Temos sim. Porque, assim, às vezes o paciente ou o cliente procura a gente, né, vai depender muito mais dele do que da gente. Sim. Tá? Por quê? Porque a gente vai dar um caminho que ele tem que procurar dormir corretamente, procurar um professor de educação física para cuidar dele, né? Tudo certinho. E se ele não fizer isso, não funciona. Essas 10 pessoas que a gente, quando a gente pegou para fazer todos os testes, inclusive depois que a gente apresentou a TCC, alguns professores duvidavam, né, que dava certo. Esses professores acompanharam com a gente esses 10 por fora, né? Eles só observavam tudo que a gente fez até o salto de paraquedas, depois acompanhou o resultado de cada cliente no final. Trazendo como exemplo, a gente tem assim, o caso mais difícil nosso, tinha um paciente de 2 anos que estava em cama, né? E até a gente ia convidar ele para vir para cá, mas ele está em serviço, não deu para ele vir. Mas que teve assim uma melhora bastante grande, o médico ficou assustado, foi tirando o remédio, voltou a trabalhar. Aí o X, olha só que legal. Ele era diretor de uma área, né, de uma empresa grande. Qual era a nossa preocupação, minha e da Vivian? Que quando ele voltasse a trabalhar, poderia acontecer 3 coisas. Ele ser recebido de tapete vermelho, né, porque ele não poderia ter saído da empresa, ficou 2 anos e 2 meses fora. Ou ele chegar, tem alguém sentado na mesa dele, ele ter que ficar do outro lado, ele também saber como se lidar com isso. Ou ele chegar e ser dispensado dessa empresa, né? Nós tomamos esse cuidado, que quando ele acabou de saltar, né, passado uns 15, 20 dias, eu recebi uma ligação da esposa dele, né? Falou, estou muito preocupado com o que vocês fizeram com o meu marido. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ele não trocava a lâmpada, ele está em cima do telhado trocando telha, né? Nossa! Daí eu falei assim, poxa, Alto, né? Daí ela falou assim, e tem o pior ainda. Eu falei, não, o pior você não precisa falar que eu sei. Voltou até a sexualidade, né? Ele falou, mas ficou demais da conta, né? Ela brincando comigo, falou, nossa, agradecendo a gente pelo que a gente tinha feito por ele e tudo mais. E aí, antes dele voltar a trabalhar, eu e a Vivian chamamos ele e falamos, vamos continuar um pouquinho mais longo o seu trabalho, porque eu acho que nós temos esse risco, né, de acontecer essas 3 opções. Então, nós preparamos ele para as 3 opções. E o que aconteceu? Ele passou 2 fases. Na verdade, ele chegou, tinha alguém no lugar dele, ele teve que ficar 2 meses engolindo isso, vendo que a pessoa que estava sentada no lugar dele sabia menos do que ele, mas ele tinha que submeter aquilo. Ele foi bem, mas nós fomos preparando ele também para ele ser mandado embora. E quando a empresa realmente chamou ele para ser mandado embora, né, foi a primeira pessoa que ele ligou, foi para a gente sorrindo. Falou, aconteceu, mandaram embora, eu não senti nada, estou tranquilo, sei o que a gente vai fazer, o que a gente planejou, a minha mente está pronta para isso. Então foi assim, depois de 40, 50 dias, com o currículo que ele tem, ele arrumou trabalho, está lá nesse trabalho até hoje. Então, isso é muito interessante, que realmente tem mudanças, né, que funciona. Mas ele foi, assim, fundamental, o tratamento, eu e a Vivian só fomos sinalizando, mas quem fez tudo foi ele. Quem que reorganizou a vida dele foi ele próprio. Quem quis a cura ele. Foi ele. Então, é muito importante que a gente sempre fala, eu também trabalho com cliente, a gente fala assim, eu tenho a minha parte e você tem a sua parte. Então, a minha parte eu faço com excelência. Eu dou o melhor de mim. E aí, a sua parte, você também fazendo com excelência, o resultado sempre vai ser 100%. Gente, é muito assunto para pouco tempo.
Não é? E Verdade. passou muito rápido, mas eu vou fazer o convite para vocês voltarem de novo, para a gente abordar mais desse tema, porque é muito necessário. Quero agradecer Wagner, quero agradecer a Vívia, quero agradecer a vocês que estão aqui de novo comigo. E até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, menina. Obrigado a você. Desde já agradeço o convite, Dani. Até Só aproveitando a deixa, né? A gente tem todo esse trabalho, é só acompanhar a gente no Instagram, Pice Wagner Mion. A gente tem desde lá do comecinho, né? Tudo passo a passo. Toda semana, toda terça-feira eu lanço uma coisa nova. Muito bom. Wagner, você tem consultório? Sim. Você quer falar o endereço para todo mundo? Não, é mais fácil entrar em contato comigo por telefone, porque a gente tem 2 opções de atendimento, ok. né? Você quer deixar o telefone? Meu telefone é bem simples, todo mundo guarda até de cabeça. 999999 678. Uau, muito fácil. Depois a gente deixa para vocês também por escrito. Quem tiver dificuldade de encontrar, só mandar mensagem para mim, mandar mensagem que a gente entra em contato. De novo, por gentileza, o seu Instagram. Pice Wagner Mion. Vívia. O meu também é deixar, né? Junto ou em conjunto? Geralmente os conteúdos que é lançado lá são coisas que ele tem lançado nesse Instagram mesmo, que já passou. E aí também atendo separado na Clínica Jardim, que é próxima ali ao shopping. Quem tiver interesse, quiser estar passando, estamos aí à disposição. Você quer falar o endereço da clínica? Não vou lembrar de não tem problema. Se depois o pessoal entrar em contato comigo, eu passo o contato para Depois vocês, você faço passa a ponte, certinho. não tem problema. Gente, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima quinta.